Hello everyone! Estamos aqui de volta nessa semana para uma aulinha que eu preparei para vocês, muito divertida, uma aulinha que eu acredito que todo mundo que queira falar inglês, que queira aprender inglês deveria assistir. Uma aula que vai servir para todos os níveis, porque se tem uma coisa que a gente escuta muito das pessoas que estão aprendendo inglês é o seguinte: impressionante como em inglês get, né, o verbo get, pode significar qualquer coisa. As pessoas usam get com qualquer coisa. Get pode ser um monte de coisa. Na aula de hoje, eu não vou entrar especificamente na questão do get, porque de fato é um verbo bem coringa em inglês, né, que a gente usa para uma série de coisas. Mas eu vou pegar algumas expressões que eu acho bem legais, que a gente utiliza get com essas expressões, ou seja, essas expressões contêm a palavra get, e elas têm alguns significados que eu acho que são divertidos. Então a gente vai explorar esses termos, né, essas expressões idiomáticas com gets, alguns são phrasal verbs, com get, que são bem específicas, têm significados bem específicos. A primeira dessas expressões é uma expressão, vou começar leve, tá? Então é uma expressão que na grande maioria das vezes as pessoas conhecem. E a expressão é get married, né? Então, get married é um negócio que todo mundo sabe o que é, né? Se você não sabe, eu já vou te falar. Get married significa se casar. E aí eu gostei muito aí dessa foto aí que a gente tem, que estão os dois com máscara, né? Se casando, afinal de contas, em épocas de pandemia, né? O casamento tem que ser assim, desse jeito, né? Então, a gente tem aí get married. Então, get married em inglês, né? Get married, né? Você pode repetir aí, get married, né? A gente tem um pouco de uma pausazinha aí, né? Segundo ciclo, a minha Alexa que está aqui 25 falando. minutos de Então, foco total. esse married, né? Então, esse married, ele fica com esse, né? No finalzinho, esse soluço, né? Get married, né? Get married. Então, get married em inglês significa se casar. É isso que significa. Agora, sabe o que é interessante? Tem uma outra expressão que algumas pessoas usam, principalmente os homens, quando eles estão prestes a se casar. Por quê? Na grande maioria das vezes, os homens, quando vão se casar, começam a pensar assim: ai meu Deus do céu, é agora. Agora não vai ter mais jeito. Me casei, estou enlaçado, não vai ter mais jeito, não vai ter para onde correr. E aí o homem começa a repensar se de fato é isso mesmo que ele quer. E aí ele começa a, como a gente gosta muito de falar em português, amarelar. Começa a querer dar para trás. Como é que eu falo isso em inglês? É com uma expressão utilizando get. E é get cold feet. Então, em inglês, get cold feet significa isso, significa amarelar. Então, o cara tá ali prestes a casar e aí, meu Deus do céu, será que eu faço isso mesmo? Será que eu não faço? Ou seja, ele começa a repensar se é isso mesmo que ele quer. Então, aí, ele get, a gente fala que essa expressão dele amarelar, dele repensar, dele reconsiderar, a gente fala que em inglês o nome disso é get cold feet, né? Aí a gente tem essa fotozinha que é muito legal e tem escrito aí na foto, ó, in case you get cold feet. Aí a gente tem duas meias, né? Ou seja, no caso, porque literalmente get cold feet significa ter os seus pés gelados, né? Ficar com os pés gelados. É isso que de fato, literalmente, a expressão significa. Quando na verdade o significado dela é outro, né? Tem a ver com ficar nervoso, né? A ponto de repensar a decisão que você tomou e mudar o futuro dos acontecimentos. Então, amarelar mesmo, né? Então, você pode amarelar e dar para trás, e você pode amarelar e continuar mesmo assim, né? Mas essa sensação que você tem de repensar, de reconsiderar, de estar ali pensando de novo nisso, isso é o que a gente chama de
to get cold feet. Então, in case you get cold feet, né? Aí tem as meias aí, né? Justamente dá pro noivo. Dá pro noivo antes dele casar. Então, in case you get cold feet, daí, ó, get cold feet. Tá bom? Então, é isso, tá? A gente tem aí essas duas expressões, né, que a gente viu até agora, que é get married e a outra é get cold feet, né? A gente tem uma outra expressão com a palavra get que eu gosto muito também e é uma expressão que ela não é muito conhecida, não. E ela se chama get carried away. O que é get carried away, né? Get carried away é quando você está fazendo alguma coisa e aí você empolga. Você empolga, né? Você perde noção do tempo, você empolga. Aí em inglês a gente chama isso de get carried away, né? Por exemplo, sometimes when you go shopping, né? Às vezes quando você vai fazer compras, né? Sometimes you get carried away, né? Ou seja, às vezes você se empolga demais, né? Às vezes você vai sair para comprar uma brusinha. É só a brusinha que você vai comprar. Aí você volta com a bermuda, com não sei o que, com o biquíni. Você volta com o livro, você volta com... Aí fala, I got carried away, né? Eu me empolguei. Eu me empolguei e gastei mais do que eu devia, do que eu deveria. Então, eu me empolguei. Em inglês, como é que eu falo isso? Em inglês eu falo I got carried away, né? Então, eu me empolguei, I got carried away. Get, a gente passa pro passado, got. I got carried away. Eu me empolguei, né? Demais para fazer aquele negócio lá. Achei que, né, né? ia dar, sei lá. Tem outra aqui, essa é muito boa também, ó. I sometimes get carried away with the memes. I'll stop now. Ou seja, eu às vezes me empolgo com os memes. Eu vou parar agora, né? Às vezes aqui nessas aulas, por exemplo, I get carried away, né? With the memes, né? Acontece aqui. Mas I will not stop now. I will not stop now. Então eu não vou parar não, tá? A gente ainda tem alguns memes aí pra ver. Mas é bem isso mesmo que acontece, tá? I get carried away with memes here, né? Então, eu me empolgo com os memes aqui, né? Então, I sometimes get carried away with the memes. I'll stop now. Muito bom esse garotinho com essa gravata, muito boa essa foto. Bom, outra expressão que a gente tem com get em inglês, e essa expressão é uma expressão muito legal, que é uma expressão que está relacionada com quando você atrasa alguma coisa, né? Por exemplo, por exemplo, if you get behind on your mortgage, you will lose your house. Ou seja, se você atrasar o seu mortgage, né? Bruno, o que é mortgage, né? Deixa eu escrever para vocês aqui mortgage. Mortgage, não, isso aqui não. Mortgage é assim, mortgage é hipoteca, né? Você hipoteca a tua casa, ou seja, uma espécie de empréstimo, né, que você faz lá com o banco, então mortgage é isso, né? É essa hipoteca que você faz da tua casa, só que você tem que pagar as parcelas do mortgage, né? Se você get behind no seu mortgage, you might lose your house, ou seja, se você atrasar as parcelas da sua hipoteca, você pode perder a tua casa, né? Você pode perder a tua casa. Então, if you get behind, né, on your mortgage, you might lose your house. Ou seja, se você atrasar a tua hipoteca, você pode perder a tua casa, tá bom? Então, a gente tem aí get behind, né? Por exemplo, às vezes, lá com os meus alunos, tinha muito de entregar a tarefa, né? E aí eu falava, olha, you are getting behind on your homework, ou seja, você está se atrasando com a entrega dos seus deveres de casa, dos seus trabalhos de casa. You're getting behind on your homework. Tá bom? Bom, então, get behind tá aí, né? É essa expressão. Uma outra expressão também que a gente tem com get em inglês, que é uma expressão que vocês conhecem, mas não sei se vocês sabem o significado dessa expressão, é esta expressão aqui, ó. Get away with. Get away with. Bruno, o que significa get away with?
Get away with, em inglês, significa se safar, no sentido de escapar de algo, de conseguir desviar de um destino que seria certo em função de algum tipo de delito que você cometeu. Aí você consegue se safar, você consegue escapar. You are able to get away with, né? E qual é o exemplo que eu vou dar? Vou dar um exemplo que todo mundo conhece de uma série, né, da Shonda Rhimes que se chama How to Get Away with Murder. Bruno, o que é murder, né? Murder em inglês significa assassinato, né? Murderer, inclusive, né, com ERR, né? Murderer significa assassino. Então, how to get away with murder significa como escapar mesmo tendo cometido um assassinato, né? Ou seja, você comete o assassinato, você mata alguém e você se safa, você escapa, né? E a série fala exatamente sobre isso, né? Como é que você faz para você escapar e não ser pego pela polícia, né? Não ser achado, né, pela polícia se você cometeu um assassinato. Então, how to get away with murder significa exatamente isso. Como se safar de um assassinato, né? Como conseguir se safar, como conseguir escapar de ser preso depois de ter cometido um assassinato. Tá bom? Então, essa daí é boa, né? Essa daí é boa. Tem um caso muito famoso, inclusive nos Estados Unidos, que eu posso dar esse exemplo para vocês, do O.J. Simpson. Vocês lembram do O.J. Simpson? O O.J. Simpson, a gente pode falar assim, O.J. got away with murdering his wife. Ou seja, o O.J. se safou de ter matado a esposa. Porque na época o caso do O.J. tomou proporções políticas muito grandes nos Estados Unidos e ele acabou sendo inocentado. E as evidências que existem contra o O.J. são inúmeras, né? Inclusive ele se envolveu em outros casos também. Depois desse assassinato, se envolveu em outros casos de violência. Então, as evidências que existiam contra ele eram muito contundentes. No entanto, o caso, né, o julgamento, tomou uma proporção que era uma proporção política, deixou de ser especificamente sobre o caso. Inclusive, tem uma série na Netflix que chama O Povo versus O.J., O.J. Simpson versus The People, alguma coisa assim, né? O Povo versus... uma coisa assim. É a primeira temporada, inclusive, daquela série American Crime Story, né? Que a segunda temporada fala do Gianni Versace e a primeira temporada é essa do O.J., que é muito legal. Então a gente pode falar que O.J. got away with murdering his wife, né? Pelo menos é o que as evidências mostram, é de que foi ele, de fato, quem cometeu o assassinato. Tudo bem? Outra expressão que a gente tem aqui, que é uma expressão, inclusive, muito comum em inglês, tá? Muita gente usa essa expressão a lot, que é get going, né? Get going significa vamos andando, né? Vamos lá, vamos, já tá na hora de ir. Let's get going. Let's get going significa vamos indo embora, vamos embora. Let's get going, né? Vamos embora, né? A gente tem aí essa menininha é muito boa. Aí tá assim, gotta get going, gotta get going. Lots of stuff to do, né? Ou seja, gotta get going significa eu tenho que ir embora, eu tenho que me mandar, né? Eu tenho que me mandar. Gotta get going. Gotta significa tenho, né? Devo, não tem jeito. Gotta get going, ou seja, eu tenho que me mandar. Lots of stuff to do, ou seja, um monte de coisa para fazer. Ela tá aí bem apressada porque ela tem um monte de coisa para fazer. Eu adoro essa menininha, ela é muito boa. Então, é isso, né? Às vezes você tá ali com a pessoa, você olha, tá na hora de ir embora, vocês estão ali num jantar, vocês estão numa festa, vocês estão num evento, você olha para a pessoa e fala assim, we should get going. We should get going. Que significa, está na hora de nós irmos embora, né? Nós devemos ir embora, já devemos ir embora, né? We should get going. Então tá na hora da gente ir embora. We should get going. Get going significa ir embora, se mandar, né? Enfim, vocês entenderam, é isso aí. Get going.
Ok? Ok, ok. Outra expressão com get, que eu também gosto muito, que eu adoro, essa é muito legal. É uma expressão que provavelmente você não conhece, tá? E ela significa... a expressão é get the hang of something. O que é get the hang of something? Get the hang of something é quando você pega as manhas da coisa. Essa é a boa tradução. Olha aí, ó. Achei a boa tradução para essa expressão. Get the hang of something significa pegar as manhas de como é que você faz alguma coisa. Olha para você ter noção aqui desse menininho aqui, ó. I'm getting the hang of this. I'm getting the hang of this. Ou seja, eu estou pegando as manhas disso. Eu já estou aprendendo. Sabe quando você começa a mexer com um aplicativo que você não conhece, aí você tá lá fuçando, né? Logo que você olha para ele, você não sabe direito como é que usa, para que servem os botões, enfim, você fica meio confuso ali, né? Isso é muito comum quando a pessoa utiliza o Windows e ela passa a utilizar um MacBook. Aí logo no início ela fica meio confusa, porque ela acha meio difícil de usar, mas à medida que ela vai usando, ela vai getting the hang of it, ou seja, ela vai pegando as manhas do Mac, né? Ela vai getting the hang of how it works, né? Ela vai pegando as manhas de como o negócio funciona e aí ela vai se desenvolvendo até que ela consegue, né, aprender a usar aquilo. Então, get the hang of something significa exatamente isso, né? Pegar as manhas de como é que alguma coisa funciona. A nossa última expressão que eu gosto legal pra caramba e eu uso ela com uma certa frequência, inclusive, com as pessoas, é esta aqui, ó. Get a grip, né? E eu acho que tem um negócio bem inglês em get a grip, eu gosto muito, né, do inglês original, né, inglês britânico, inglês mesmo. E essa expressão ela é muito comum, né, no inglês britânico, as pessoas usam muito essa expressão. E o que ela significa, né? Get a grip. Às vezes, a pessoa está passando por uma situação emocional que ela está perdendo o controle, né? Seja porque ela está muito nervosa, seja porque ela está chorando muito, muito triste, seja porque ela está muito agitada, seja porque... Enfim, por qualquer questão. Então, você olha para a pessoa e fala assim, please, por favor, please, get a grip. Get a grip. Ou seja, componha-se, acalme-se, componha-se, contenha-se, contenha-se, get a grip, né? Ou seja, né? Componha-se, contenha-se, contenha-se, né? A gente tem aqui esse famoso, ó, keep calm and get a grip. Keep calm and get a grip, né? Muito legal, é ou não é? Keep calm and get a grip, ou seja, mantenha a calma e contenha-se. Né? Mantenha calma e contenha-se. Né? É muito bom, esse keep calm é famoso, então tá aí pra você entender, né? Então, keep calm and get a grip. Get a grip significa isso, né? Às vezes você tá lá, a pessoa vai dar uma entrevista, aí ela fica, meu Deus do céu, tô muito nervosa, você olha pra pessoa e fala, get a grip. Ou seja, contenha-se, né? Contenha-se, senão você vai fazer besteira ali na frente, né? Então, get a grip. Né? Get a grip. Né? Às vezes você tá com alguém, chorando, desesperado. Get a grip. Né? Tipo, contenha-se, não é pra tanto também. Né? Às vezes, se você estiver muito bravo mesmo, você fala assim, get a fucking grip. Não vou traduzir, acho que vocês entenderam. Eu não vou traduzir, não tem necessidade. Evite utilizar esse tipo de linguagem, tá? Às vezes, dependendo da situação, é preciso. Pois bem, é isso! A aula de hoje foi pra gente entender algumas dessas expressões que são muito legais, as expressões que a gente usa com gap, com gap, já, com get, né? Então, quais expressões foram essas, né? Nós vimos algumas expressões com get. Que expressões foram essas que nós usamos? Nós falamos sobre... A primeira expressão foi get married, que significa se casar. A gente viu uma outra expressão que é get cold feet, né? Antes de você se casar, você pode get cold feet, que é o quê?
amarelar. Get cold feet significa amarelar. Você pode também get carried away. O que é get carried away? É se empolgar, né? I went shopping and I bought a lot of things. I got carried away. Eu fui fazer compras e comprei muito mais coisa. Eu me empolguei. To get behind, né? Get behind significa se atrasar. If you get behind on your mortgage, you might lose your house. Ou seja, se você atrasar aí as parcelas da sua hipoteca, você pode perder a sua casa. To get away with, como a gente viu, significa se safar, escapar de alguma coisa. O melhor exemplo disso é To Get Away with Murder, né? Aquela famosa série que significa se safar de um assassinato. Get going é uma expressão muito famosa. Significa vamos embora, já está na hora. Get the hang of something significa pegar as manhas de como você faz algo. E a gente viu também get a grip, que significa contenha-se, recomponha-se. Get a grip. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente volta em breve com mais aulinhas aqui de inglês para vocês. See ya!